Essa minha segunda proposta, se vocês repararem, essa peça aqui, ela tem exatamente o mesmo estilo de molde dessa daqui, só que de tamanhos diferentes e acabamentos diferentes, tá? Então, ele é um molde simples, reto. Se você não sabe riscar molde, tem um vídeo chamado lá no meu canal do YouTube, chamado Riscando Moldes, tá? Então, você vai aprender nesse vídeo riscar esse molde reto, porque as medidas estão aqui embaixo, tá? E aí eu vou te mostrar que é possível fazer de vários tamanhos. A partir do momento que você aprendeu como você risca a peça, você pode fazer ela de vários tamanhos, pequeno, médio, grande, de vários tamanhos. Qual é a diferença dessa peça para essa peça aqui? Esse é um estojo marcador de texto, essa aqui é uma nécessaire, funções totalmente diferentes, mas o molde, olha aqui, ó, retangular também, igualzinho esse molde aqui, ó, retangular, tá? Qual é a diferença? O acabamento que eu dei aqui embaixo, o bolsinho, tá? Essas são as diferenças, mas você vê que a partir de um molde reto, você consegue fazer inúmeras variações, tá? Então, eu poderia fazer essa mesma nécessaire sem ter essa caixinha de leite aqui, ó. Fazer ela nesse estilo aqui retinho, já vira um outro modelo de nécessaire, tá? Aí, ó, aqui eu coloquei uns bolsinhos de telinha, tanto na frente quanto atrás. E por que eu coloquei esses bolsinhos? Porque ela pode virar uma nécessaire de bolsa, mas uma nécessaire organizadora, né? Tipo aqueles organizadores de bolsa. Então é uma peça também super simples, mas percebe a função da peça? Percebe que a peça é uma peça simples, mas com uma função super útil? Então, se o cliente gostar, se o cliente vê o seu trabalho, gostou do acabamento e você deu uma finalidade super útil para a peça, ele vai comprar aquela peça, porque não é preço, é valor. E a costura artesanal, ela é muito boa de vender, tá? Principalmente essa costura feita bolsas e acessórios femininos, porque além da gente poder ter uma gama de produtos aí diferentes, a gente atende um público que é muito voltado para essa questão de carinho, aconchego, né? De lembrança, memória afetiva. E assim, olha, eu já ouvi tantas histórias de clientes minhas que foram comprar um produto comigo e sempre relatam alguma história de uma avó, de uma tia, de uma mãe que costurava. Então a pessoa leva o produto porque ele viu que é funcional, porque ele viu que tem um acabamento bom e trouxe uma memória gostosa para ele. Então a costura criativa ainda tem essa vantagem de você mexer ali com o emocional, com uma memória que traz uma lembrança gostosa na cabeça da pessoa, ela compra a peça, tá? Então eu quis trazer o organizador porque é uma peça que, para quem está começando, simples de fazer e super funcional, tá bom? Então vamos à aula? Então, ó, são 2 vezes tecido principal, 2 vezes forro, tá? O forro aqui eu tô usando o tecido mesmo, mas se você quiser fazer emborrachado para ficar impermeável, você pode inclusive usar aquele nylon emborrachado, que é o forro de lancheira, e fica muito bom para essa peça também, tá? Aí vou usar aqui 2 pedacinhos de tela vôlei e vou usar também aqui, ó, o viés pronto, tá? Eu gostei muito desse viés que eu comprei, ele tem um rajadinho diferente, tá? Ele tem uma leve transparência, mas aí eu só uso em tecidos bem da cor mesmo, que nem vai ser o caso aqui, ó,
porque aí ele vai dar um acabamento bonitinho na peça, ele vai dar essa impressão rajadinho e não fica com aquela cara de viés pobre, tá? Que a gente precisa tomar cuidado com essas coisas também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, dar acabamento nos bolsinhos que eu vou trabalhar, né? Então, eu preciso definir aqui aonde vai ficar a minha preguinha. Eu vou dividir no meio, tá? Ó, vou dividir aqui no meio a minha telinha, porque é aqui que eu vou bater uma costurinha. E vou fazer uma preguinha no meio daqui, ó. E no meio desse outro bolsinho aqui também. Essa preguinha aqui, ela é a preguinha que vai dar aquele movimento no bolso. Então, é super importante essa preguinha, tá? Definir aqui aonde vai ficar as preguinhas, eu vou bater uma costurinha na parte de baixo só. Porque a parte de cima eu vou deixar para a preguinha crescer mesmo, tá? Então, eu não vou fechar essa preguinha, vou deixar o espaço aqui e fechei só a parte de baixo, tá? Então, ó. A Lilian tá perguntando se o algodão cru serve para estruturar. Eu fiz um vídeo lá no canal do YouTube só falando sobre algodão cru. Eu fiz inclusive um teste lá para mostrar para vocês, tá? Ó, então vou colocar aqui na parte de baixo o meu viés para dar acabamentinho aqui. E vou colocar na parte de cima também, ó. Só que agora eu tô abrindo a preguinha para que ela possa fazer o movimento de abrir também na peça, tá? Então, ó, já botei aqui, arrumo aqui, ó, para poder posicionar direitinho. Outro detalhe que é bom mostrar aqui para vocês. Eu fiz a preguinha, mas percebe que eu fiz uma preguinha voltada para dentro e a outra preguinha voltada para dentro também, tá? Aí eu vou posicionar ela aqui na minha peça, ó. Deixando mais ou menos a mesma distância que eu vou deixar aqui de um lado, eu vou deixar do outro lado, para esse bolso ficar centralizadinho, tá? Então, vou pregar ele aqui, na lateral e no fundo. Vou bater a costurinha nessa outra lateral. E aqui no meio, aonde eu fiz aquela dobrinha. Então, ela vai ficar com esse bolsinho dividido no meio, ó, com as preguinhas assim, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro. Vou colocar o viés aqui. Vou dobrar no meio para marcar aqui aonde vai ficar. Ó, aí vou fazer uma preguinha aqui.
Olha, o filó não vai ficar bom para esse tipo de trabalho aqui não, tá? Na verdade, o filó para fazer bolso não vai rolar em peça nenhuma. Eu tenho lá no meu canal do Telegram uma lista com mais de 50 endereços para comprar material de costura criativa pela internet, tá? Então, se você ainda não teve acesso a essa lista, entra lá no meu canal do Telegram, que eu tenho, na verdade eu tenho essa lista, tem também um textinho do combinado não sai caro para quem quer pegar encomenda, tem também já uma pasta com ideias de embalagens, para embalagens criativas, para você que quer fazer uma embalagem especial aí para o seu produto. Fanny, se você não recebeu o e-mail de confirmação é porque teve alguma coisa errada no processo da inscrição, tá? Porque recebe na hora. Ó, mesmo processo. Centralizei o meu bolso. E aí, tô deixando ele já costuradinho na posição que eu quero, tá? Aqui, o bolsinho do meio. Prontinho, a parte da frente da necessaire, da frente das costas já tá pronta, tá? Aqui uma dica que eu dou, se você quiser colocar um porta-chave, se realmente essa necessaire for utilizada como um organizador de bolsa, se você quiser colocar um porta-chave aqui, fica muito bom para essa peça, tá, meninas? Bom, agora, ó, vou colocar o zíper e o forro. Tá vendo que o processo de fechamento, ele é exatamente igual à outra peça que a gente fez, só que a gente vai fazer a caixinha de leite, até uma técnica diferente que eu uso, vou mostrar aqui pra vocês. Então, o fechamento dela, a finalização é diferente, mas o molde e esse começo é exatamente igual. Só mudou ali o tipo de bolso que a gente está trabalhando, tá? Pode fazer bolso por dentro, que vai ficar ótimo. Eu não fiz bolso por dentro nessa peça para não demorar, né? Aqui na live. Mas bolsinho por dentro e por fora, nessa peça fica perfeito. E se quiser, pode fazer tanto bolsinho de tecido ou fazer o bolsinho da própria pelinha, que fica muito bom aqui para essa peça, tá? Então, ó. Ah, uma coisa que é boa observar na hora de colocar, ó, a parte do bolso, a parte aberta do bolso precisa ficar virada aqui pro zíper, tá? A mesma coisa, na hora que eu vou posicionar esse aqui, ó, para não errar, a parte aberta do bolso precisa estar posicionado aqui pro zíper, para a parte de cima aqui da peça, tá? Então, tô colocando aqui, ó. Se eu esquecer, meninas, me lembra de dar o preço de venda dessa peça, que é uma peça super boa de vender, gasta pouco material também, tá? Vender essas peças aqui é dinheirinho garantido aí no caixa de vocês, porque são peças úteis e baratas para fazer, tá? Sempre que a gente pensar em vender qualquer peça, tem que pensar na utilidade, tem que ser uma peça útil de verdade. Se ela for uma peça útil, você consegue fazer o cliente enxergar valor e não preço, tá? Ó, então, fiz aqui também a finalização aqui. Vou colocar o cursor.
Maria de Fátima, a inscrição é para semana de workshop da costura lucrativa. É uma semana com aulas aí voltadas para quem quer empreender com a costura criativa. Então, trouxe o zíper aqui para o meio, agora vou unir frente com frente. Lembra aqui, ó, de igualar as costuras. Iguala as costuras para ficar um acabamento bem bonitinho de um lado, do outro, ó, igualei as costuras, vou botar um alfinetinho aqui para prender. E a mesma coisa que a gente fez na primeira peça, ó. Eu vou bater uma costurinha daqui pra cá, porque eu não vou agarrar os dentinhos aqui do zíper, e outra costura daqui pra lá, tá? Então, ó. Eu venho do meio pra lá, porque eu tenho mais controle sobre o pezinho para poder não agarrar os dentinhos da peça. Porque se eu não agarro os dentinhos da peça, eu deixo o acabamento muito mais bonitinho, porque ele fica um acabamento em pezinho. Eu vou mostrar esse acabamento para quem não viu ainda. Então, ó, vou vir, tá vendo? Pertinho, mas não pego os dentinhos aqui do zíper, tá? E aí a mesma coisa, só que aqui vou deixar também abertura. E aí a gente vai fazer a minha famosa caixinha de leite, que é uma caixinha de leite diferente, mas bem prática de fazer. Ó, não pego os dentinhos, tá? Não pego os dentinhos aqui da costura. Aí, mesma coisa, a peça, pra ficar com o acabamentinho bonitinho aqui, ó, vou cortar esse triângulozinho sem cortar a linha, ó, corto aqui, ó. Vou abrir o zíper e aí a gente vai fazer a caixinha de leite. Ó. Desdobra a peça, tira toda ela pra fora. Não, antes de tirar pra fora, vamos fazer a caixinha de leite já, né? Senão fica mais difícil. Ó, então aqui, ó, antes de desvirar, a gente vai fazer a caixinha de leite. Como é que é a minha caixinha de leite? Eu vou igualar a costura daqui com a costura daqui, ó. Como é que eu igualo essa costura? Eu vou deixar uma aqui, ó, ligadinha com a outra, ó, tá vendo que com o alfinete eu prendi aqui, ó, para que a costura elas se encontrem. E por que que é super importante essas costuras se encontrarem? Para elas poderem fazer um acabamentinho perfeito aqui, ó. Ó lá, ó, para fazer esse acabamentinho de deixar bem quadradinho, tá? A caixinha de leite, e ó lá, as costuras se encontram, então ela fica a peça perfeita, tá? Então por isso que eu faço, eu prendo aqui, ó, e aí eu tenho um gabarito da minha caixinha de leite, que é esse gabarito que eu vou colocar aqui, ó,
para fazer a minha caixinha de leite, o meu fundinho perfeitinho aqui, ó. Eu tenho essa aula também de como fazer esse gabarito da caixinha de leite lá no canal do YouTube, Riscando Moldes, tá? E tem vídeo também ensinando a fazer outras necessaires lá com esse tipo de caixinha de leite. Ó, eu corto aqui e a caixinha de leite vai ficar perfeitinha. Só que é uma caixinha de leite bem mais rapidinha de fazer, porque não tem que ficar marcando nada, ó. Eu venho aqui, ó, só preciso alfinetar para que não saia do lugar essas costuras, para depois poder fazer esse acabamentinho lindo aqui, ó, e deixar ela bem retinha do jeito que ela precisa ficar, tá? Posiciono ela aqui, posiciono a minha caixinha de leite e bato a costurinha. Essa caixinha de leite, na verdade, ela é só para colocar limite na profundidade da minha caixinha de leite, tá? Então, por isso que eu uso. Ela agiliza o meu processo aqui, porque eu não preciso marcar nada, mas ela deixa a caixinha de leite igual de um lado e do outro. Ó lá, ó, fica perfeito. E agiliza o meu processo, o meu trabalho aqui, tá? Vou fazer a caixinha de leite agora no forro para poder desvirar essa peça. E a mesma coisa no forro, ó, igualo costura com costura. E uso a caixinha de leite para limitar o espaço e a profundidade da minha caixinha de leite aí, ó. Todas as peças ficam iguais e agiliza muito o meu processo de costura aqui, a minha produção, tá? Eu vou dar uma diquinha aqui de acabamento também no cursor, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Minha linha aqui saiu. Bom, então vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Já corto, vou desvirar. E já arrumo, ó, já tiro. Olha como é que fica aí, ó, perfeitinha as costuras se encontrando, ó. E ela fica bem retinha a caixinha de leite. Fica super lindo o acabamento aqui dela. E a peça não fica torta, né? O que é mais importante, olha lá, ó. A peça não fica torta quando você faz assim. Ela vai ficar ali super, ó, tá super quadradinho, ó, o fundinho. E aí, por que que eu não costurei aqui os dentinhos? Pra poder ter esse, ó, se eu costuro os dentinhos, a minha costura vai ficar assim, ó, tá? Quando eu não costuro os dentinhos e deixo o zíper sobrando aqui um pouquinho, ó, eu consigo cutucar ele aqui, ó, pra ele sair e ficar com esse acabamento retinho e perfeito na peça, tá bom? Aí, ó, a peça tá, ó, super simples de fazer e prontinha.
Agora eu vou mostrar esse detalhe aqui do cursor. Deixa eu subir só um pouquinho aqui, ó. Tá? Eu quero colocar um detalhezinho aqui, que às vezes é o que a gente fala, é um detalhe, mas ele faz toda a diferença na hora de vender ali a peça. Eu peguei uma argolinha reforçada com um pingentinho e um lacinho. Tudo isso você compra isolado, separado aí, em casas de bijuteria, né? Em casas de armarinho também você vai achar, tá? Só que tem que ser uma argolinha bem reforçada, porque senão ela pode abrir aí no manusear da peça, tá? Então isso é importante. Aí eu vou pegar aqui o alicate e vou colocar aqui, ó, dentro do cursor para dar um detalhe bonitinho na peça, olha. Vou vir aqui, ó. Vou fechar. Aperta bem. E, ó, fica um detalhezinho, ó, super charmoso pra peça. Fica lindo, né? Ó, esse lado aqui também, você vem, ó, ajeita aqui o zíper para ele ficar bem retinho também, ó. E o detalhezinho aí do cursor, que dá um charme super especial.